Glória a Deus, aleluia. Salve nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Essa noite quero trazer uma palavra para mim e para a sua vida. A palavra do Senhor se encontra Isaías 55, versículo 6 e versículo 7, onde a palavra do Senhor vai falar assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, deixai o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele, tome-o para ele. Palavra do Senhor nessa noite. A palavra do Senhor vai falar sobre buscar o Senhor. E nessa noite eu quero te encorajar, te convidar para que você possa buscar ao Senhor. A palavra do Senhor vai dizer: olha, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então chegará o tempo aonde não haverá mais tempo para buscar o Senhor. E é o momento de buscar ao Senhor Jesus. É o momento de clamar pelo Senhor Jesus. É o momento de se converter, se arrepender dos nossos maus caminhos e buscar pelo Senhor Jesus. A palavra do Senhor vai dizer que não haverá mais tempo. A palavra do Senhor vai dizer: buscar enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o homem perverso deixa as suas perversidades, e a palavra vai dizer para que venha se arrepender dos seus maus caminhos. Então há uma necessidade da gente abandonar os nossos caminhos, há uma necessidade de nós negar nós mesmos e se achegar ao Senhor Jesus. Meu amado, a palavra de Deus, ela está se cumprindo. E a palavra de Deus, ela está se cumprindo, ela há de se cumprir. Jesus, ele fez uma promessa, ele falou que ele voltaria. E os sinais da vida de Jesus estão aí nos quatro cantos da terra. A natureza tem mostrado os sinais da vida de Jesus. Todos os acontecimentos têm apontado para a vinda de Jesus. Então quero falar para você nessa noite. Como foi no tempo de Noé, chegou o dia de Noé entrar naquela arca. Como foi no tempo de Noé, que Noé estava ali construindo aquela arca. A palavra do Senhor vai dizer para mim e para você nessa noite, que ali Noé e sua família entrou naquela arca, aonde aqueles que estavam fora perceberam por causa do dilúvio. Mas ali já era muito tarde. Ali acabou a oportunidade que eles tinham. Então vai chegar o dia que vai acabar a oportunidade para aqueles que não dão crédito a essa palavra. A palavra de Deus, ela é fiel e ela é verdadeira. A palavra de Deus, ela há de se cumprir e ela vai se cumprir. Mas talvez você pense nessa noite, talvez você até fala nessa noite: eu não creio nessa palavra. Talvez você fala nessa noite: desde quando eu era criança a minha avó já falava e Jesus nunca voltou. Ou talvez você pense: eu já esperei Jesus tantos anos e eu desisti de esperar.
Deixa eu falar para ti nessa noite. Jesus, ele vai voltar no tempo dele, não é no meu tempo, não é no seu tempo. E ele é fiel para cumprir a palavra dele. A palavra do Senhor vai dizer sobre os sinais que haveria e haverá sobre a terra. Muitas vezes nós estamos nesse mundo. Talvez você nessa noite está correndo atrás de algo terreno. Talvez nessa noite você tenha sonhado com as coisas terrenas. E sonhar, eu vou dizer para você que não é ruim. Conquistar não é ruim. O ruim é conquistar e não querer o Criador. O ruim é buscar somente as coisas dessa vida, algo passageiro. Porque a palavra do Senhor vai dizer que o homem, ele veio a esse mundo, ele veio nu e ele voltará nu. E nada que o homem conquistar nessa terra levará com ele. Então tudo nessa terra é passageiro. Tudo nessa terra está passando. E cada dia tem se aproximado a volta de Jesus. Cada dia tem chegado mais perto a volta de Jesus. Mas é o tempo de buscar ao Senhor. É o momento de abandonar a iniquidade, abandonar o pecado. Aquele que nos condena, o pecado, a prática do pecado, ele nos condena. A palavra do Senhor vai dizer que Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira que ele enviou o Filho dele para morrer pela humanidade. A palavra não vai dizer que ele enviou o Filho dele para obrigar alguém ou forçar alguém, não. Jesus, ele é o resgate. A palavra vai dizer em Lucas 19, versículo 10, que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. E todo ser humano sem Jesus, ele está perdido. Todo ser humano sem Jesus, ele está condenado. Porque quem liberta, salva o homem é Jesus Cristo. E a palavra do Senhor vai falar para mim e para você nessa noite, que todo aquele que negar o Filho de Deus perante os homens, será negado perante o Pai. O Filho negará. Então nós vamos ver que há uma necessidade de confessar o Filho, há uma necessidade de se buscar o Senhor Jesus, há uma necessidade de se aproximar do Senhor Jesus, porque Jesus, ele é o único meio que nós temos de salvação, porque Jesus, ele é o único meio e a única oportunidade que nós temos. Não tem outro meio, não tem outro que possa salvar o homem dos seus pecados, libertar o homem dos seus pecados. Não tem outro que pode te libertar e te levar para a glória. Não tem outro que tenha a salvação para você. O único que pode nos salvar é Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai dizer que todo aquele que confessar com a sua boca e todo aquele que crê com o seu coração, esse será salvo. Então isso é algo pessoal. Jesus, ele convida a todos: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, porque Jesus diz que eu o aliviarei. Jesus, ele é o alívio. Mas a palavra do Senhor também vai dizer para mim e para você: eis que eu estou à porta e eu bato. Se você abrir a porta, eu entrarei, cearei, estarei contigo. Então Jesus, aquele que convida, é o mesmo que bate na porta. E a palavra do Senhor vai dizer que não sejamos só ouvintes dessa palavra, mas sejamos
sermos praticantes. Então não é só ouvir a palavra, não é só ouvir bater na porta, mas é dar crédito à voz que está chamando. A palavra do Senhor vai dizer: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém chegará ao Pai a não ser por mim. Então, para que chegamos até o Pai, só podemos chegar através do Filho chamado Jesus Cristo. Nós só podemos chegar até o Pai através do Filho que foi enviado pelo Pai para buscar e salvar a humanidade que está perdida. Meu amado, a palavra do Senhor, a palavra do Senhor vai dizer que o que vai se manifestar nesses últimos dias é a ira de Deus. Mas a ira de Deus, ela vai se manifestar. Por que ela vai se manifestar? Porque o amor, ele veio e ele tem sido rejeitado pela humanidade. E a palavra diz que a ira de Deus vai se manifestar. Mas essa ira de Deus que vai se manifestar não é sobre todo ser humano, porque a palavra diz que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, que não anda segundo os seus prazeres. Então nós, como diz a palavra aqui no início, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Deixa o ímpio o seu caminho, deixa o ímpio a sua iniquidade, e se converta ao Senhor Jesus. Então nesta noite a mensagem é: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Abandone a iniquidade, abandone o caminho daquilo que nos condena. É o pecado que nos condena, é através do pecado que somos condenados. Mas a palavra do Senhor diz, a palavra diz para mim e para você, que não há nenhuma condenação para quem está em Cristo. Então que nessa noite você possa dar crédito e buscar o Senhor. Seu Deus, em nome de Jesus, nessa noite, Pai amado, eu te entrego cada um que está ouvindo essa mensagem. Eu te entrego cada um onde está alcançando a minha voz nessa noite. Pai amado, que vidas venham ser alcançadas, venham ser libertadas, venham ser em nome de Jesus, almas curadas nessa noite. Pai, em nome de Jesus, toma todo esse setor em teu mão, Senhor Jesus. Toma todo o setor QNR, CNR, Ceilândia, em nome de Jesus, Pai. Toma a direção, que almas, vidas venham ser libertas, em nome de Jesus. Amém.